E eu já chamo Luísa Martins, nossa analista, viu, Yuri Pita? Boa tarde para você, Luísa, porque olha, uma nova ação sobre os X vai testar, né, o apoio de Alexandre de Moraes. Conta essa história pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Débora, Yuri e todos que estão conosco nesta terça-feira aqui no 360. Pois é, Débora, vai testar o apoio ao ministro Alexandre de Moraes para além do que já foi dado, esse apoio já foi dado pela primeira turma ali da corte, no referendo da decisão em que o ministro determinou o bloqueio do X aqui em todo o território brasileiro, mas agora vai testar como talvez outros ministros possam se posicionar em relação a esse tema. A Thaisa estava nos contando que a ação, por exemplo, em que o Partido Novo questiona, né, esse bloqueio do X em todo o país, ela foi distribuída e foi sorteada para a relatoria do ministro Nunes Marques. E isso é importante porque, primeiro, Nunes Marques não faz parte da primeira turma, então ele ainda não votou nesse caso. E segundo, por ser um processo que corre paralelamente a uma ação nova, essa ação pode ter a sua tramitação levada para análise ali do colegiado, né? Ou do plenário, que aí os 11 ministros se manifestam, ou da segunda turma, que é a turma da qual o ministro Nunes Marques faz parte. Claro, na verdade, nesse caso agora falando, eu até vou me corrigir. Nesse caso, como é a DPF, iria para plenário direto, são os 11 ministros. Não lembro de caber a DPF para a segunda turma. Mas, de qualquer maneira, seria uma oportunidade dos ministros que não se manifestaram até agora falarem alguma coisa a respeito desse caso. O que chama atenção nesse caso é que eu não lembro de outra ocasião, e pelas fontes que eu consultei também não há esse registro. Há uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é esse nomezão que é o nome técnico desse tipo de processo, em tese não cabe contra a decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma situação inédita, né? Alguém acionar o Supremo com uma DPF, que normalmente é uma análise ali de alguma questão mais abstrata, questionando uma decisão de um ministro da corte, especialmente se ela já foi referendada pela primeira turma, né? Colegiadamente, mesmo que seja um colegiado menor, formado apenas por 5 ministros, já houve este referendo. Então, o ineditismo dessa ação, segundo os interlocutores do ministro com quem eu pude conversar e de outras fontes ali do Supremo também, poderia fazê-lo levar isso a plenário para saber primeiro essa parte técnica. Cabe esse tipo de ação contra uma decisão individual de um ministro da corte? Porque a gente lembra, por exemplo, que pelo regimento interno da corte não cabe, por exemplo, habeas corpus contra a decisão de ministro da corte, não cabe mandado de segurança contra a decisão individual de ministro da corte, então, em tese, também não caberia uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas essa é uma oportunidade de, como é uma situação que nunca aconteceu antes, é uma oportunidade de levar isso a plenário para que os ministros deliberem, né? E sacramentem ali se cabe ou se não cabe esse tipo de ação. De qualquer maneira, todos os olhos se voltam agora para o encaminhamento que Nunes Marques vai dar a essa DPF, Yuri, Débora. Luísa, antes de te liberar aqui, queria também, você mencionou o quanto esta ação movida pelo Partido Novo tem um caráter inédito, mas já não tem mais porque a OAB também está preparando uma ação desse mesmo tipo, uma DPF, só que ali contra outra questão da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bem rapidinho, eu queria que você nos colocasse, já essa notícia acabou de ser divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal, e explicasse quais são as semelhanças e diferenças dessas ações. Vamos lá. Tecnicamente é a mesma coisa. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra uma decisão ou trecho de uma decisão individual de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A decisão que é o objeto dessas ADPFs é a mesma, que é essa decisão que bloqueou o X, determinou multa ali para quem tentasse burlar o sistema e acessasse o X via VPN, mas enquanto a ação do Partido Novo questiona o bloqueio mesmo do X em todo o Brasil, a ação da OAB é um pouco mais específica e questiona pontualmente essa questão das multas, né? A multa que o ministro Alexandre previu na sua decisão para quem tenta acessar o X, burlar ali a ordem judicial e acessar o X por meio dessas ferramentas de VPN que permitem né, o acesso a plataformas que às vezes não estão disponíveis aí de uma forma mais prática. É claro, como se trata
trata da mesma decisão, talvez também vá para o ministro Nunes Marques. Mas como tem uma leve diferença, eu confesso que ainda não tive a informação aqui, já mandei umas mensagens, mas não tive a informação se ela gera esse tipo de prevenção para o ministro Nunes Marques. A gente vai ter que aguardar para ver quais vão ser os encaminhamentos.